Oi vidas, tudo bem? Eu sou a Giovana, esse é o Money Letras e no vídeo de hoje eu vim recomendar para vocês 5 clássicos incríveis que eu amo e que você precisa ler em 2022. São livros clássicos, mas com gêneros bem diferentes, então não são só romance ou só ficção, tem uma temática bem diferente sendo abordada em cada um deles. Enfim, são livros que alguns eu nunca imaginei que eu fosse amar tanto quanto eu amo, e eu achei legal compartilhar essas recomendações com vocês pra gente começar 2022 diversificando e tendo leituras incríveis. Então, bora começar esse vídeo e ver quais são esses 5 livros, esses 5 clássicos. E olha, eu trouxe um pouco de tudo aqui. Eu trouxe livro que foi publicado há 2 séculos atrás, a maioria é do século XX, mas são muito bons mesmo. E a primeira sugestão que eu trouxe foi O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Esse livro aqui, ele tem várias adaptações cinematográficas. Olha a minha capa, que é da editora Geração. E ele é classificado como romance, um romance trágico. E é muito legal porque ele retrata o sonho de vida americano, aquela idealização que eles têm da vida, que a gente tem da vida, muitas coisas que a gente encontra impregnada na sociedade, aqueles valores patriarcais, toda a questão da burguesia e tal, a gente vê muito bem retratado nesse livro sobre as questões econômicas, sobre o papel da mulher, do homem. É muito legal, é uma crítica muito boa. Eu me diverti muito lendo esse livro, ele também tem um final assim, sabe? Enfim, é muito bom. O narrador, o Nick, ele sabe contar muito bem a história. O Jay Gatsby é um personagem incrível e tem outros personagens muito enigmáticos, muito legais, que todos eles têm uma questão assim superficial sendo exposta e também quem eles são de verdade. E o Nick, ele vai narrando tudo isso pra gente e é muito legal. Então é um livro que eu recomendo muito pra vocês, pra começar nesse mundo dos clássicos. Os clássicos, as pessoas têm muito preconceito, falando que são chatos, que são livros lentos, mas esse, por exemplo, foi publicado há quase 100 anos atrás, e ainda assim é um livro com muito ritmo, bem curtinho, bem gostoso de ler, e que se enquadra muito na sociedade ainda hoje. Então, fica aí a primeira recomendação, O Grande Gatsby. E como segunda sugestão, eu trouxe uma das minhas distopias preferidas, que foi publicada pela primeira vez em 1932. Também tem algumas adaptações cinematográficas mais antigas, não é que nem O Grande Gatsby que tem aqui o DiCaprio fez faz uns anos. Enfim, tô falando de Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro, no começo, a gente tem um estranhamento, porque ele está tratando de uma distopia, ele está tratando de uma sociedade totalmente diferente, uma sociedade modificada. E esse livro, nossa, ele te faz refletir muito, muito mesmo sobre tudo, gente. Sobre como seria a sociedade se algumas coisas fossem modificadas e o quanto é importante manter essas coisas para que a gente possa continuar vivendo democracia, igualdade, liberdade de expressão. Esse livro aqui, ele é incrível, eu precisaria fazer uma resenha falando de cada aspecto dele, reler ele, porque ele é realmente maravilhoso. Eu li ele ano passado, no começo do ano, em janeiro mesmo, e nossa, se tornou uma das minhas distopias preferidas. Adoro 1984, adoro, sei lá, O Conto da Aia, adoro Fahrenheit 451. Mas eu amo Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo, ele traz poesia, ele traz o debate da ciência, da individualidade, do coletivo, e é muito, muito legal mesmo. E se a gente for colocar tudo que a gente tem hoje, vivido com as telas, com a tecnologia, e ler esse livro, a gente fica abismado com o quanto ele previu coisas, o quanto ele foi assertivo. Gente, muito bom mesmo, recomendo demais. Pra quem quer começar a ler distopia, ele tem um pouco mais de dificuldade no começo, mas é só você dar uma chance pro livro até você se ambientar nele, que depois fica incrível mesmo. Ele é sensacional, é um dos meus livros preferidos da vida. Em terceiro lugar, eu trouxe um dos meus nacionais preferidos, que é um clássico do nosso querido Jorge Amado, e eu tô falando, é claro, de Capitães da Areia. Eu sempre falo de Capitães da Areia, se eu não me engano eu tenho resenha de Capitães da Areia aqui, se tiver eu vou colocar aí no card. E esse livro é tocante, ele é emocionante, ele fala sobre os meninos mais incríveis que já existiram no Trapiche, na Bahia, e é simplesmente sensacional. O Pedro Bala, o professor, o gato, enfim, gente, tem personagens incríveis. Vai fazer uma crítica muito, muito escancarada aqui, e é tão legal ver o Brasil sendo retratado tão bem, e é impossível você ler isso aqui e você não amar os personagens, não se compadecer deles, porque eles têm uma trajetória muito difícil. Vai contar a história de crianças que vivem em situação de rua e todas as consequências que isso tem posteriormente. É um livro pesado, mas é um livro
muito apaixonante, com momentos muito lindos, com cenas muito lindas. E é muito poético, muito maravilhoso, muito real, uma crítica muito verdadeira, como é o Brasil até hoje mesmo, 80 anos depois. E, gente, leiam Capitães da Areia. É um nacional, assim, que vale ouro. E o Jorge Amado é um autor muito bom, então tem muitos livros dele, além desse, que trazem uma temática muito, muito importante, uma crítica muito importante, e o autor, ele escreve maravilhosamente bem. Então fica aqui a recomendação do nacional, que tinha que ter um nacional nessa lista, né? E a quarta sugestão é um livro que eu nunca pensei que eu fosse gostar, porque não é um gênero que eu costumo me aventurar muito, sabe? Na verdade, foi um dos primeiros que eu li. E eu tô falando de O Fim da Eternidade, de Isaac Asimov, que foi publicado pela primeira vez em 1955. E esse livro aqui, ele é uma ficção científica e ele vai mexer com viagem no tempo, ele vai falar muito sobre o futuro, o passado, sobre a humanidade, sobre por que a humanidade erra tanto, como consertar os erros da humanidade, como às vezes apagar o passado, como mudar o passado para construir um futuro melhor e as consequências que isso tem posteriormente. É um livro que ele tem muito mistério, ele tem um plot incrível, ele é de explodir a cabeça, ele é muito inteligente. O Asimov, ele é muito inteligente, né? E eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto de uma ficção científica, tanto que eu peguei vários livros do Asimov para colocar na lista depois que eu terminei esse, que eu falei assim, que livro incrível. As primeiras 30 páginas dele foram muito complexas para mim, mas depois do comecinho, depois desse pontapé inicial, ficou tudo muito incrível. Ele é bem rápido de ler depois que você tem esse estranhamento no começo, sabe? E é legal pra gente começar a ler ficção científica, porque é uma ficção científica curta. Olha essa capa, que capa doida. Deixa eu abaixar. Ah, não precisa abaixar a luz, não. Uma capa muito, muito linda, muito maravilhosa. E assim, gente, o autor, ele sabe descrever muito bem, ele traz uma lição incrível. Ele fala muito sobre vários temas importantes da raça humana que a gente tem com a gente mesmo, sabe? E como é importante o passado, como é importante o presente. E, sei lá, adorei demais esse livro. E eu me surpreendi muito quando eu me peguei amando uma ficção científica, conseguindo entender a lição, a mensagem que ela traz e os pormenores, o jeito que o autor, ele constrói o enredo baseado, então, nas viagens do tempo, nos Eternos. É muito legal e eu recomendo muito pra vocês se aventurarem em gêneros novos, ainda mais num clássico como esse, e conhecerem mais o Asimov, que vale muito a pena. E por último, eu coloquei o meu clássico preferido. Esse livro aqui, ele é sensacional. Você é levado pelo Tolstói para a sociedade russa do século XIX, do final do século XIX, e eu estou falando do meu livro preferido. Tem uma resenha aqui que eu falo muito sobre ele, mas eu poderia ficar horas falando sobre Ana Karenina. Eu poderia ficar horas falando sobre o Vronsky, do Levin, da Kitty, da Ana Karenina em si. É um livro muito legal e ele vai falar sobre tudo. Ele vai falar sobre política, sobre religião, sobre Deus, então, né? Ele vai falar sobre a sociedade russa, sobre as relações sociais. Na verdade, muitos desses livros aqui, eles falam sobre as relações sociais. E esse aqui, ele é primoroso, ele é maravilhoso. Ele foi publicado pela primeira vez em 1878 e ele é sensacional, divino. Ele é uma obra bem grande, ele é o único calhamaço mesmo que eu trouxe aqui hoje, mas é um calhamaço que vale muito a pena ser lido. Ele é um livro, assim, como eu disse, com uma narrativa apaixonante, com personagens que fazem muito profundos, que vão fazer você se encantar por eles. Realmente, nossa, tá muito calor. E assim, gente, a Ana Karenina, ela é uma personagem tão complexa, sabe? E esse livro aqui, você não pode ficar sem ler ele muito tempo, sabe? Como ele é um livro muito grande, vai demorar um tempo maior pra você ler. Então, leia ele todos os dias, nem que seja um pouco, porque como o autor, ele vai construindo muito bem as coisas, você acaba esquecendo se você ficar muito tempo sem ler. E você vai precisar entender bem o passado, o começo, o meio e o fim da história pra você entender ela completamente. Então, leia esse livro com atenção quando você for ler ele, mas leia ele. É simplesmente incrível, impecável, maravilhoso. O Tolstói, ele se tornou um dos meus autores preferidos depois que eu li Ana Karenina, e eu só li 2 livros dele. Fica aqui então como bônus A Morte de Ivan Ilitch, que é o outro livro que eu li, que é bem curtinho, é tipo uma novela. É muito bom também e vai falar basicamente sobre a morte, sobre o que você fez com a sua vida. Será que você viveu certo? E esse aqui, então, é o meu xodó. É meu clássico preferido e eu não podia deixar de pôr ele nessa lista aqui.
Muitas pessoas talvez desistam dessa leitura pelo tamanho dela, mas se você se permite compreender os personagens, compreender a narrativa, entender tudo que está sendo colocado, apreciar a história, você não desiste dela. Ele é um livro difícil, não é um livro fácil de ler, mas ele também não é impossível. E quando eu digo difícil é pelo tamanho, não é nem porque assim, ai, palavras difíceis, não é isso. Então, vidas, essas são as minhas 5 recomendações pra vocês. Capitães da Areia, O Fim da Eternidade, Admirável Mundo Novo, O Grande Gatsby e Ana Karenina. São livros muito diferentes, mas muito importantes e que são, sem dúvida nenhuma, ótimas leituras. E por isso que eles são clássicos, eles são incríveis, quer você queira ou não. Então, gente, se vocês já tiveram a oportunidade de ler um desses, me conta aí nos comentários, que eu adoro falar sobre esses livros aqui. E se você quer ler algum deles, também me conta aí pra eu saber qual que vocês querem ler, qual que chamou mais a atenção de vocês. Eu sei que eu falei mais de um do que eu falei de outros, mas é porque faz tempo que eu li alguns deles e outros eu li ano passado, então tá mais fresco na minha cabeça. Enfim, gente, fica aqui essas recomendações incríveis no vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.